4 séries que são pra todo mundo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir para curtir a página do Facebook, que tem o mesmo nome do canal, e me seguir lá no Instagram, tai.kalil, que por lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, certo? Bom, antes de falar quais são as 4 séries que são para todo mundo, eu preciso esclarecer uma coisa. Se atentem que eu disse séries para todo mundo, e não séries para toda a família. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não são séries para assistir com os seus filhos pequenos, porque todas elas, independente do tema, são de conversas que não atingem as crianças, né? Não são do interesse delas e algumas até são conversas que elas não têm que ter agora, certo? Então, bora para séries. A primeira série de hoje é Annie with an E, ou Annie com E. Essa série é baseada em uma série de livros. O primeiro deles se chama Annie de Green Gables. Que, como vocês podem ver, eu estou aqui lendo, porque essa série é tão maravilhosa que eu não consegui parar apenas na série de TV, né? Eu tive que vir pros livros. E eu estar lendo os livros significa que sim, vão ter mais vídeos sobre Annie, ok? Então vamos pra sinopse da série, pra já te dar aquele gostinho e já ir lá na Netflix correndo procurar essa série. Essa história começa quando um casal de irmãos, a Marilla e o Matthew, que já estão com uma certa idade e tudo mais, resolvem adotar um menino. Porque daqui a pouco, os serviços pesados da fazenda não vão ser possíveis para o Matthew fazer sozinho. Então, eles decidem adotar um menininho. Mas quando o Matthew chega na estação de trem para buscar a criança, ele descobre que deixaram lá uma menina no lugar do menino. E o Matthew é um cara muito tímido e tudo mais. Então, sabendo que ele não pode deixar uma criança sozinha ali, e não sabendo muito como resolver, ele decide levar a criança pra casa e deixar pra Marilla resolver esse BO aí, esse mal entendido. No começo parece que não vai dar certo, né? Porque eles criam um menino pra ajudar na fazenda e tudo mais. E veio a criança errada. Mas com o tempo, a Anne, que é essa menininha que foi deixada ali, vai cativando o coração do Matthew e um pouquinho depois da Marilla. E aí eles decidem ficar com ela, adotar ela e criá-la, né? E aí com os episódios se passando, nós também vamos ficando cativados por essa menininha super especial e por todos os outros personagens que vão aparecendo ao longo dessa história. Essa história se passa lá nos anos de 1900 e mesmo sendo uma série de época, a gente vai percebendo que tem coisas que de lá pra cá não mudaram muito não. E então faz com que a gente tenha uma certa identificação por essas situações. Sem contar que a Annie é uma menina super pra frentex. Então, ela acaba trazendo temas muito importantes e muito atuais para serem discutidos. Então, eu acho que você deveria assistir essa série por esses e por outros motivos que você vai ir descobrindo conforme você for assistindo. A segunda dica de hoje é a série This Is Us, que diferente das outras que eu vou falar aqui, tá lá no Amazon Prime Videos e não na Netflix. Bom, nessa série a gente acompanha a família Pearson e começa lá no ano de 1979, quando os trigêmeos chegam na vida da Rebecca e do Jack. E aí, conforme os episódios vão passando, a gente vai vendo situações no presente, no passado, no futuro, e vai acompanhando os momentos de tristeza, de alegria, de dificuldade. Enfim, aqueles momentos da vida, sabe, que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Pois é. E esses acontecimentos vão moldando essa família. Vão fazendo com que cada um seja do jeitinho que é. E essa série é uma série bem pé no chão, é bem vida como ela é. Então, isso gera uma identificação muito forte, porque mesmo que sejam situações que você não passou
ou que provavelmente você nunca vai passar, você cria uma certa empatia, sabe? Você entende o porquê aquilo acontece e por que as pessoas reagem daquela forma. É uma série, assim, sensacional. Então, se você tem Amazon Prime Video, vai agora ver essa série. E se você não tem Amazon Prime Video, sei lá, dá um jeito de ver essa série, cara, porque é maravilhosa. A série de número 3 de hoje é uma série que eu acredito que muita gente ignora por achar que é coisa de gente velha. Mas eu tô aqui pra te dizer que não é não. E outra coisa, a gente tá envelhecendo, né? Eu tô envelhecendo, você tá envelhecendo, estamos todos a caminho da velhice. Então, eu acho que não tem mal a gente ver situações das quais provavelmente a gente vai passar um dia. Certo? E de que série que eu tô falando? Eu estou falando de Gracie and Frankie. Como o próprio nome diz, nós temos duas protagonistas, a Gracie e a Frank, que já pelas fotos aqui da Jane Fonda e da Lily Taupin, vocês podem perceber que são pessoas completamente diferentes, certo? E essas duas mulheres, elas conviveram a vida inteira, mas apenas tolerando, porque os maridos dela eram sócios. E daqueles sócios que fazem tudo juntos, até, sei lá, comprar uma casa na praia juntos, sabe? Então, eles sempre estavam, né, naqueles churrascos de família tudo junto, e elas tinham que se tolerar ali. Mas a nossa história começa quando o Robert e o Sol, que são os maridos, chamam elas para um almoço. E elas estão super felizes, achando que finalmente eles vão anunciar a aposentadoria. E realmente, eles têm uma coisa para anunciar, mas não é a aposentadoria. Eles chegam lá e com uma certa dificuldade, é claro, né? Porque anunciar uma coisa dessa depois de 40 anos de casado deve ser meio complicado mesmo. Eles chegam lá e falam para elas que eles dois têm um caso há 20 anos. Eles estão juntos há 20 anos. E que agora eles querem poder casar, ser felizes como um casal que se ama deve ser. É isso mesmo que vocês escutaram. Eles tinham um caso há 20 anos, né? Eles dois, o Robert e o Sol, sendo casados com as mulheres, com a Grace e com a Frank, há 40. Imagina como deve ter sido barra pesada pra elas digerirem toda essa história. Então, nessa de irem pra casa e tentarem entender o que tá acontecendo, e conversar, né, em particular, cada uma com seu marido e tudo mais, elas duas têm a mesma ideia. Elas resolvem e digerir essa história e ver o que vão fazer da vida na casa da praia. Essas duas mulheres que sempre apenas, né, ficavam ali só sendo educadas uma com a outra, agora elas têm que dividir uma casa, porque nenhuma delas quer sair. Então, elas vão ter que deixar suas diferenças de lado pra ajudar uma a outra, né? Porque afinal de contas, só elas sabem o que elas estão passando. Essa série já tem 6 temporadas e quando você acha que elas não têm mais nada pra contar, elas vêm com uma temporada nova e mostram que elas ainda têm muito o que viver e muito o que mostrar pra gente, né? Dessa nova vida, dessas novas experiências e... sério, vai lá ver Grace and Frankie, independente da sua idade, tá? Vai lá e vai ver essas duas maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão super se cativar por elas e... além do mais, apesar de ter esse tom de drama no começo, essa série tem um tom de comédia maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito vendo Grace and Frankie. Certo? Bora pra próxima série. E a última série de hoje acontece com os adultos o que acontece com os jovens em Grace and Frankie. Eles veem aquele título e falam, coisa de adolescente. Só deve falar, né, essas coisas de jovem. Isso aqui não é pra mim, não.
Eu tô falando de Sex Education. Pois é. Uma série que tem um nome, educação sexual, gera um afastamento para as pessoas um pouco mais velhas, né? As pessoas que já não são mais tão jovens. Mas, cara, se eu fosse você, eu dava uma chance. Porque, cara, você vai ver como essa série é bem pé no chão. Você vai ver situações que você já passou, que provavelmente um amigo já passou. E, assim, apesar de o foco ser nos adolescentes, é claro, tem o papel dos adultos ali, né? Tem as relações que eles têm com os próprios filhos e as relações que eles têm, né, com outras pessoas também. Vou te contar um pouquinho do que acontece ali, beleza? A gente acompanha o Otis, que é um menino que não é nada popular, né? Mas ele tem o melhor amigo do mundo, que é o Eric. E aqui eu gostaria já de fazer um parênteses, porque essa amizade é maravilhosa e eles naturalizam de um jeito super bacana, de um jeito que deveria ser na vida real, sabe? Não devia ser esse tabu todo e tudo mais. A amizade entre um cara hétero e um cara gay, sabe? É a amizade mais linda que eu já vi. Os dois se respeitam muito. Cara, é incrível. Já mostra que a sua orientação sexual não tem nada a ver com a sua relação de amizade com outras pessoas. E a mãe do Otis é terapeuta sexual, o que não quer dizer que ele também não tem as suas questões com sexo. E, cara, eu sinceramente não queria estar na pele do Otis, nesse caso específico, né? Mas cada um com o seu cada qual, como eu costumo dizer aqui, certo? Acontece que um dia, sem querer, ele e uma outra aluna, a Maeve, que não tem nada a ver com ele, ela é super popular e tudo mais, mas ela não é popular do grupo dos populares. Ela é aquela menina super autêntica e super do jeito dela, que as pessoas consideram rebelde e tudo mais, mas que todo mundo sabe quem é. Pois é, essa é a Maeve. Ele e a Maeve, como eu estava dizendo, um dia acabam ajudando sem querer outro aluno que está ali com um problema, Né? Por causa de uma tal pílulazinha azul e tudo mais, né? Bom, eles acabam ajudando esse cara numa conversa, né? Conversando com ele. E aí, a Maeve tem uma ideia. ela fala, poxa, Otis, você é muito bom nisso. Vamos abrir uma clínica para os alunos, porque tá todo mundo aqui cheio de dúvida, cheio de problema com isso. E, além de ajudar outras pessoas, a gente ainda pode ganhar uma graninha com isso. Aí o Otis pensa, tudo mais, e resolve aceitar a proposta da Maeve. Por vários motivos. Aí você tem que assistir para descobrir por que ele aceitou a proposta da Maeve. Essa série é muito importante por vários motivos. Essa série mostra que todo jovem tem problemas, tem dúvidas com relação a coisas sexuais. Pois é, até aquele cara que vive dizendo que sabe tudo, que pega todo mundo. Pois é, essa série mostra que tá todo mundo cheio de dúvida. E sabe por que tá todo mundo cheio de dúvida? Porque ninguém nunca conversa com eles. E aí vem um outro ponto maravilhoso dessa série. Ela mostra que o caminho é a informação. A gente precisa saber das coisas e não ficar tampando o sol com a peneira, deixando as coisas super tabus e tudo mais. Essa série também mostra como as pessoas são diferentes, como as pessoas são plurais, sabe? Tanto em relação à orientação sexual, né? Como em personalidade mesmo. As pessoas são diversas, sabe? Cada uma tem o seu jeitinho, cada uma tem as suas dúvidas, cada um tem os seus problemas. Isso desde sempre. E a adolescência é só um turbilhão dessas coisas passando na nossa cabeça. E acontece com todo mundo, né? Outra coisa maravilhosa dessa série é que ela toca em vários assuntos muito, 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 muito importantes e de um jeito super sensível, certo? E aí, você tá me perguntando, essa série é só sobre isso mesmo, só sobre relações sexuais. Eu já tinha visto pelo título da série. Não! Lembra que eu já enalteci a amizade do Otis e do Eric? Pois é, ela também mostra todas as outras relações. Mostra relações entre pais e filhos, mostra relações de amizade, mostra como tudo isso interfere na vida de todo mundo, sabe? Independente da sua idade e, claro que, principalmente, como essas coisas interferem
quando você tá se construindo, que é bem essa época, né? Da adolescência, da juventude. Mas enfim, mostra todos os tipos de relação de um jeito bem sensível, como eu disse, de um jeito bem pé no chão e de um jeito bem incrível. É por isso que eu acho que todo mundo devia assistir Sex Education, né? Vamos conversar sobre essas coisas, porque essas coisas são realmente importantes. Beleza? Essas foram as minhas dicas de hoje. Essas foram as séries que eu acho que são pra todo mundo, né? E como vocês viram, tem algumas séries que as pessoas não acham que são pra todo mundo, mas eu acho. Lembrando que essa é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, certo? E tem uma coisinha aqui que eu gostaria de pontuar sobre o porquê eu acho que essas séries são pra todo mundo. Se vocês notarem, eu falei várias vezes que essas séries são bem pé no chão, bem vida como ela é, que trata sobre assuntos do dia a dia, que gera identificação. Pois é, essas séries são realmente dia a dia. E é por isso que você sente uma empatia tão grande. É por isso que cativa todo mundo, sabe? Falam sobre a nossa realidade de um jeito bem real, sabe? Eu sei que isso soa um pouco repetitivo, né? Realidade, real, mas acho que vocês entenderam. Então é isso, gente. Me digam aqui se vocês gostaram dessa série, se vocês já assistiram, se vocês não assistiram. Me sigam lá nas redes sociais, como eu falei, a página do Facebook, o Instagram, tai.calil. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar aquele joinha e compartilhar com aquele seu amigo que vive pedindo dicas de série. E aí você não sabe o que dizer, porque não sabe que tipo de série que ele gosta, ou não sabe de nenhuma série nova do gênero que ele gosta. Então, pois é. É bem capaz de que aquele seu amigo que gosta de Vikings, Game of Thrones, que você jamais achou que ele fosse assistir Annie, pode ser que ele goste. É isso, pessoal. Um beijo e até!